Amém. Vamos, sem mais delongas, entrar na palavra, né, meus irmãos? Estava orando por esta palavra, e é uma palavra muito conhecida da igreja, né? Eu até disse, o pastor disse, temos 1 hora para a ministração da palavra. E eu falando com o Liene ali, a gente fica organizando o tempo e tudo, eu disse, hoje a minha palavra é tão direta que acho que não vai demorar nem 1 hora, porque está assim, ardendo no meu coração, diante de toda a conjuntura que a nossa nação vive. Então, o Senhor me trouxe ao meu coração essa palavra e nós vamos trazer aqui para os irmãos. Antes de entrar no texto, que eu vou ficar, digamos assim, passeando nele durante a ministração, eu gostaria de ler o capítulo 20 de Deuteronômio, certo? Para vocês, os versos do 1 ao 4. Eu vou tomar essa leitura como uma leitura base, mas nós vamos depois meditar em um outro texto, certo? Essa leitura de Deuteronômio do verso 1 ao verso 4, ela resume, digamos assim, toda a ministração, certo? Deuteronômio 20, do 1 ao 4, diz assim, essa referência fala sobre as leis de guerra, né? Quando estavam dando aqui quando foi dado ao povo de Deus, como é que eles deviam se importar em todas as ocasiões, desde a adoração do templo e tudo. Aí também é falado de como que devia acontecer as coisas durante as guerras. Aí aqui fala sobre as leis de guerra. Diz assim, quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E o Senhor já tem falado isso aqui, através dos testemunhos, através do louvor, que o Senhor, o nosso Deus, o grande Deus, como foi louvado aqui no último hino, Ele está conosco. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E dir-lhe-á, ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, nem temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai contigo a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Eu quero que os irmãos gravem bem isso, para salvar-vos. Amém? Esses versículos, na verdade, eles resumem tudo que nós vamos tentar ministrar aqui para vocês. E agora nós vamos lá, que é o texto que eu vou me basear para trazer essa ministração, mas como pano de fundo, eu quero que os irmãos fiquem com o coração cheio de Deuteronômio, como pano de fundo para essa ministração que nós vamos fazer lá em 1 Samuel, no capítulo 17, uma palavra conhecidíssima desde as crianças até os velhinhos. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias. E eu, inclusive, nem costumo pregar, porque eu acho tão óbvio, é tão fácil de ministrar, mas o Senhor falou grandemente ao meu coração durante toda essa semana nessa palavra. Inclusive, quando eu cheguei aqui, na hora dos louvores, um versículo saltou dentro do meu coração, na hora que eu estava adorando ao Senhor, desse texto de 1 Samuel 17. Amém? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17. Que o Senhor nos ajude a nós entendermos e compreendermos a sua palavra nesta noite. Amém? Amém. Deixa eu só ver aqui. Eu vou ficar lendo, na verdade, pausadamente, porque a leitura é longa e eu vou, à medida que o Senhor for nos revelando e mostrando sua palavra, a gente vai lendo aqui. Eu vou começar os primeiros versículos e a gente vai ler e explica, e lê e explica, né? E vamos nos deleitar. 17, verso 1, diz assim:
E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém. E o vale estava entre eles, ou seja, israelitas de um lado, filisteus do outro, disputando. E a Bíblia diz que havia um vale no meio deles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Eu vou parar até aqui, para a gente continuar. Não vou encerrar aqui, não. A gente vai ver o 17 quase todo. Eu quero que a gente entenda o que acontecia aqui em Israel. Eles estavam em guerra debaixo da autoridade do rei Saul, o rei pedido por eles a Deus, né? Eles não tinham um rei, eles insistiram, né? Deus era o rei, na verdade, Deus queria ser o rei deles, o Senhor deles, mas o povo pediu um rei, e o Senhor fez Saul rei de Israel, né? Rei do povo naquela época. E eles estavam em guerra contra os filisteus. E a palavra de Deus diz que saindo, né? Aqui ele diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro. Em outras traduções tem um homem campeão, ou seja, não era um perdedor, não era qualquer homem. E a Bíblia diz como é que esse homem se apresenta: com haste, com lança, com escudo, né? Aqueles, eu não sei o nome, a Bíblia falou aqui, mas tem um nome mais comum da gente falar, que eles usavam, né, aqui na parte da perna, para proteger a perna, de bronze. E a sua couraça pesava muito. A Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, que é aproximadamente 2,83 a 2,93 metros de altura. Ou seja, não era um homem pequeno. Era um homem que botava temor, né? Que amedrontava. Ora, sai diante do exército um homem cheio de forte, porque carregava muito peso sobre si, com lança, com haste, com escudo. O escudeiro ia na frente, um homem grande, pesado, né, alto. Isso tudo já serve para intimidar ali o exército do povo de Deus. Já estava intimidando. E se a gente trouxer... Eu tento evitar alegorias, mas eu não posso deixar de fazer uma alegoria em relação a isso. Há alguns pregadores que dizem: mas essa passagem não tem mais como nós ministrarmos para a igreja atual, porque nós não lidamos com gigantes, nem estamos... Não, hoje nós não temos homens desse calibre, é verdade. Nem o inimigo, nossos inimigos são homens dessa altura, né, de 3 metros, quase 3 metros de altura, isso é verdade. Mas, infelizmente, o ser humano, ele lida com muitas questões, e essas questões sejam no âmbito emocional, seja no âmbito familiar, seja no âmbito econômico, no âmbito político, porque a nossa vida ela é composta por todos esses âmbitos. Todos esses âmbitos influenciam diretamente, né, nas nossas vidas. Então, muitas vezes, essas questões que nós lidamos por fora e até mesmo por dentro, elas são tão grandes para nós que elas se tornam gigantes para nós, porque nós não conseguimos lidar e muitas vezes não sabemos como lidar. E às vezes nós nos amedrontamos e queremos recuar porque achamos que não somos capazes de sobrepor essas questões. Porque nós vemos
a coisa grande demais. Então, muitas questões que o ser humano ele lida, e seja em qual âmbito for das nossas vidas, ela vai se apresentar para nós como algo que nós somos incapazes de transpor, como coisas que nós não conseguimos. A gente muitas vezes chega, eu já passei por várias situações que eu cheguei para o Senhor e disse: Senhor, eu não tenho condições. E muitas vezes o Senhor, eu dentro do meu quarto, que é quando o Senhor mais fala comigo, e o Senhor, muitas vezes, você vai. O negócio apertado, eu disse: Jesus, eu não consigo. Ele: você consegue. Você vai. O irmão que testemunhou aqui, ele iniciou e disse assim: não tente sozinho, não foi, irmãos? E o Senhor disse: bem, eu acho que Deus está falando neste lugar. O inimigo, as circunstâncias, as adversidades e os problemas que nos cercam, muitas vezes se apresentam como Golias. Sem querer fazer alegoria, mas já fazendo. Não dá para me perdoe, mas isso é uma realidade. Nós temos gigantes dentro de nós. Muitas vezes eu tenho um gigante dentro de mim que eu luto até hoje. Não vou revelar para os irmãos porque é algo bem particular da minha vida, mas é algo que eu tento lutar. Gustavo sabe o que eu compartilho com ele. E é algo que é muito difícil para mim. E até hoje eu já cheguei várias vezes para o Senhor: Senhor, eu não consigo. E o Espírito Santo chega para mim: você precisa vencer. É um gigante que está dentro de mim. E muitas vezes esses gigantes estão dentro de nós, eles estão fora, eles estão na nossa casa, eles se apresentam de várias formas, de maneira a nos intimidar. Como Golias chegou aqui, para intimidar, para nos atemorizar, para nos colocar medo, para fazer a gente baixar a guarda, para fazer a gente baixar a cabeça, para fazer a gente se entristecer, para fazer a gente desistir. É desse jeito que os inimigos, que as nossas questões, que os nossos dilemas, muitas, não digo todas as vezes, todos os problemas são assim. Não, tem problemas que a gente olha, não, esse problema é um problema, eu vou vencer de boa, mas tem aqueles que você diz: não, esse eu não vou conseguir. E Deus me trouxe aqui, nesta noite, é uma palavra tão comum, mas Deus me trouxe aqui para dizer que você não vai vencer, mas não é sozinho. Sozinho nunca. Quando é algo como Golias, nós precisamos de Jesus. Precisamos dele. E nós precisamos entender isso, precisamos entender o tamanho do nosso Deus, o poder do nosso Deus, porque muitas vezes nós subjugamos o Deus a quem nós servimos. Nós colocamos as circunstâncias, nós colocamos as coisas, as pessoas, os Golias acima de Deus. Colocamos o tamanho dele, como ele se apresenta acima de Deus. Às vezes nós estamos até, parece que, adorando, exaltando demais o problema. Ei, pare de dar palco para o teu problema. Pare de dar palmas, honras. Não exalte demais os gigantes que tentam te derrubar. Coloque Deus lá em cima. Não coloque Deus como nota de rodapé na tua vida. Não coloque Deus abaixo dos gigantes. Os problemas são grandes, são grandes demais, são impossíveis de transpor, mas o teu Deus, o Deus a quem nós servimos, que nós louvamos aqui, Ele é grande. Que ruja o leão. Que ruja o leão que está conosco. Vamos continuar. E parou, vamos para o 8. E parou e clamou às companhias de Israel. Olha só o que o gigante disse para o povo de Deus. Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Olha só, o inimigo, o gigante disse: vocês estão preparados para combater? Quem são vocês que ordenaram batalha? Não sou eu, um filisteu?
E vocês, servos de Saul? Irmão, sabe o que significa? Que ele estava zombando do povo. Ele estava desdenhando do povo. Ele dizendo assim, mas vocês estão loucos? Quem são vocês para se colocar em posição de combatentes? Eu sou um filisteu. E vocês são apenas e tão somente os pequenininhos, insignificantes, servos de Saul. Ei, prestem atenção, eu sou um gigante de 3 metros de altura, filisteu, campeão, homem de guerra. E vocês, quem são? Servos de Saul? Quem são vocês para ordenarem a batalha? Era isso o que aquele gigante fazia, desafiava o povo de Deus. Tentava colocar temor no povo de Deus. Tentava assustar o povo. E é isso que muitas vezes as circunstâncias, os nossos problemas tentam fazer conosco. Dizer, quem é você para se colocar em posição de batalha contra mim? Um campeão, um gigante, um grande. Eu quero dizer para você que você vai se colocar na frente da batalha, sim. Você vai estar preparado para o combate, sim. A igreja do Senhor não pode baixar a cabeça para nenhum gigante Golias. Nós não podemos baixar a nossa guarda. Seja qual for o teu problema, seja qual for a tua dificuldade, ela é grande demais, você vai se colocar sim, vai enfrentar sim. E não tem Golias, não tem inimigo nenhum que possa te deter. Nós não podemos baixar a nossa guarda, nem diante do gigante filisteu, nem diante de um grande campeão, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Deus me trouxe aqui nesta noite para animar o teu coração, para dizer para você que Golias, ele foi morto e derrotado. Não desanimemos, irmãos. Eu preciso dizer algo para vocês. As coisas para a igreja do Senhor, elas não vão melhorar. Isso numa conjuntura atual ou daqui a alguns anos, a tendência é que as coisas piorem. Então precisamos nos colocar na frente, combatentes, confiando no Deus a quem nós servimos, no Deus que nós dissemos que é grande, dizemos aqui, e quando saímos, quando o gigante se apresenta, nós queremos fazer isso, ó. Dar passo para trás. Porque é muito bom aqui louvar a Deus. Mas quando nós saímos daquelas portas, que o gigante se apresenta e, ai, nós não vamos conseguir, eu não vou vencer. Não é assim, irmão? Eu digo, porque isso é comigo, já aconteceu comigo várias vezes. Terminei aqui, ó, saí aqui e o Senhor me provou lá fora. Certa vez eu estava pregando há muitos anos atrás. E eu ministrava uma palavra, quando eu desci do púlpito, o Senhor me provou. E eu fiquei envergonhada, porque eu tinha acabado de ministrar sobre aquilo e o Senhor me provou na mesma hora. Eu nunca esqueço disso. Então, precisamos sustentar a nossa confissão. A confissão da nossa fé. Amém? Amém. Vamos lá, continuar. 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, eles espantaram-se e temeram muito. Olha aí o natural do homem. É natural quando a gente se vê diante de uma grande dificuldade, de um gigante, o natural é a gente ter medo. Né? Eu teria medo de ver um homem agora todo armado, né, como se diz, até os dentes, com lança, com haste, com escudo, todo preparado, com uma couraça pesada. Se ele era capaz de ir a uma batalha com uma couraça pesada daquela, é porque ele tinha preparo físico para aquilo, né? Uma couraça pesando não sei nem quantos quilos lá, é porque ele tinha preparo, não era qualquer um que iria todo, né, batalhar, pelejar para a guerra, com um monte de aparato por cima dele. Ele estava preparado. Então, isso dá medo, irmãos.
Isso nos assusta, mas é isso que o inimigo quer. Ele quer nos amedrontar, ele quer nos assustar com o que ele se apresenta, como ele se apresenta. E ele disse, se vocês tiverem aí um homem de vocês, que venha e lute comigo, se eu ganhar, os filisteus servirão a você. Mas se eu perder, nós filisteus serviremos a vocês. Isso era uma regra de guerra. Eles escolhiam, quando eles iam batalhar, escolhiam um homem que geralmente era o rei, ou então o comandante do exército, porque eram os homens mais bem preparados. E eles colocavam esse ou comandante ou rei na frente da batalha para irem pelejar, né? Não foi o caso de Saul, porque Saul era um rei que não confiava no Senhor. Ele era um rei que confiava em si próprio. Toda a história de Saul nós observamos que ele não confiava em Deus. Então Saul não estava na frente da batalha, ele estava na peleja, mas ele não era. E ele disse, aí se aquele homem ganhasse, o outro exército contrário serviria. E do contrário também. Então ele disse, se tiver algum de vocês que seja capaz... Meus irmãos, quem era que era capaz de enfrentar um gigante desse? Aos nossos olhos naturais. Não há, né? Eu acredito, por mais forte que existam aqui homens, né? Que treinem, vão para a academia e tal... Mas nenhum aqui é capaz, né, de enfrentar um homem de 3 metros de altura. Nenhum é capaz de vencer aos nossos olhos naturais. Mas o mundo espiritual, ele não é discernido pelas coisas carnais. Ele é discernido espiritualmente. Aos nossos olhos limitados, que eu só consigo enxergar, passou dessa rua, eu não vejo mais. Mas os meus olhos da fé conseguem transpor ali aquela dublô, aquele muro. Os meus olhos da fé conseguem ver além, né? Como a Bíblia diz que a gente tem que ter aquela visão ampla da águia, né? Para a gente enxergar além do que os nossos olhos físicos é capaz de ver. Amém? Vamos continuar. Aí vemos, vai entrar na história um tal de Davi. Pequenininho, ruivinho, bonitinho. Vamos dizer assim, aquele patricinho, né? Tipo patricinho, era o Davi. E Davi era o filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. E foram-se os 3 filhos. Jessé, o pai de Davi, ele tinha 8 filhos. E a Bíblia diz que os 3 filhos, os mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samar, eles serviam a Saul. Davi, ele já havia conhecido Saul. Acho que lá no capítulo 15, 16, a Bíblia diz que o rei Saul era atormentado por um espírito maligno. E Davi ia, tocava a harpa e o espírito saía do rei. Era o único contato que Davi tinha com o rei Saul antes desse evento que nós vamos ver aqui hoje. Eu não lembro aí qual é o capítulo, mas eu acho que é um ou 2 capítulos antes desse. Davi ia, tocava a harpa e o espírito maligno se afastava de Saul. Era a única forma de aquele espírito se afastar do rei Saul. Esse era o contato que Davi tinha com o rei Saul, mas ele não lidava, ele não era guerreiro do rei. Mas os irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar, esses serviam ao rei. Eles estavam lá. E a Bíblia diz que eles pelejavam. Nessa batalha contra os filisteus, eles estavam lá pelejando. E o pai de Davi disse, olha, tu vai levar isso aqui. Deixa eu ver quem foi a pessoa que ele disse que Davi ia levar. Ele disse que Davi ia levar aqui. Davi era o menorzinho, aqui está dizendo, eu vou continuar. 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde. Sim, o filisteu se apresentava de manhã e de tarde, isso durante 40 dias. Essa peleja, viu? Sem resolução. Só atemorizando,
só colocando terror no povo. Isso já durava 40 dias. O filisteu vinha de manhã e vinha de tarde. Vinha de manhã e não havia quem derrubasse aquele gigante. E disse Jessé a Davi, seu filho, está aqui, ó. Peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará teus irmãos a ver se eles estão bem, e tomarás o seu penhor. Então, o pai de Davi disse, olha, tu vai levar isso aqui para os teus irmãos, vai levar esse queijo para o chefe, e eu quero que você veja se seus irmãos estão bem, né? O pai, preocupado, porque os filhos estavam lá naquela batalha contra os filisteus, aquele gigante, disse que vai lá. E Davi, ó, prontamente foi atendendo ali ao mandado do pai. E a Bíblia diz, no verso 22, que Davi deixou a carga que ele levara na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem. Eu acho tão lindo isso, porque ninguém convidou Davi. Mas a Bíblia diz que ele chegou, com que ele estava, ele largou lá, deixou com o homem que estava na guarda, pega aí, e correu para onde? Para a batalha. Enquanto tinha gente fugindo da batalha, Davi correu para a batalha. Davi, o menorzinho, não era ele que estava ali diante do rei, não, porque ele era pequeno. Enquanto os irmãos mais velhos, a Bíblia diz que eram os mais fortes, inclusive, os mais bem aparentados, eram eles que serviam diante do rei. Mas Davi era pequenininho, ficava lá. Nem o pai de Davi, a gente vê na história dele, dava tanto valor a Davi. E deixava ele ali apacentando as ovelhas. A gente vê naquela passagem onde o profeta vai ungir ele como rei, que o profeta chega para o pai de Davi e fica dizendo, cadê os homens para eu ungir? Deus me mostrou que eu vou ungir o rei aqui. E o pai de Davi manda vir os irmãos mais velhos. Tem esse? E o profeta, não é esse. Cadê? Não tem mais não? É esse aqui? E o profeta, não é esse. Você não tem mais filhos não? Tem um, tá ali apacentando ovelhas. Traz esse. Nem o pai de Davi dava valor a ele. E ele diz, traz lá, que manda vir, porque Deus me falou, e não é nenhum desses aí que você está me mostrando, não. E Davi, quando veio, aí o profeta disse, esse aí que eu vou ungir como rei. Porque Deus não vê o homem, Deus não olha como o homem vê. Deus enxerga além. Olha os nossos olhos como são limitados, né? A gente costuma ver o tamanho, a posição, se está bem arrumado, se está bem apresentado. A gente vê isso, irmãos, mas Deus, ele enxerga além. E é assim que Deus quer que nós enxerguemos essa noite. Além das circunstâncias, além do tamanho dos problemas, além das dificuldades. Davi chegou, deixou suas coisas e correu para a batalha. Ninguém convidou ele, enquanto estava todo mundo fugindo, Davi foi para o meio, lá para o quente mesmo, pegando fogo. Ele foi lá para a batalha. Aí a palavra de Deus continua. 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era quem? Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Então Davi ouviu o gigante falando daquela forma, né? Zombando do povo, caçoando do povo, desdenhando do povo. Davi ouviu tudo aquilo, ficou ali prestando atenção. E no verso 26, diz assim, então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Davi diz assim, o que é que vão fazer com o homem que derrotar esse gigante aí, que afronta o meu povo? O que é que vão fazer? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha, irmão, que coisa linda que Davi disse. Davi, pequenininho, insignificante, não foi convidado, correu para a batalha. Quando ele chegou lá, ficou ouvindo aquilo que o gigante estava falando, enquanto estavam todos com medo e amedrontados. Davi disse assim, o que é que vão fazer com um homem que derrotar esse gigante? Quem é esse filisteu
filisteu incircunciso para afrontar desse jeito os exércitos do Deus vivo? Meus amados irmãos, quem é o filisteu da tua vida? Quem é o filisteu que está te amedrontando nesta noite? Quem é ele para atemorizar e para zombar e para desdenhar do exército do Deus vivo? Quem é esse filisteu? Deus está perguntando para mim e para você nesta noite. Quem é este filisteu capaz de vencer a mim, o Senhor dos Exércitos? Quem é, irmãos? Agora, é preciso ter coragem, porque o povo de Deus estava ali todos os dias, há 40 dias, pelejando contra eles e nada acontecia, e era o povo de Deus. E nada acontecia. Passaram 40 dias. O gigante vinha de manhã, o gigante vinha de tarde, 1 dia, 2 dias, e nada acontecia. E era o povo de Deus. Qual é a diferença, irmãos? Nós vemos Davi cheio do Espírito Santo de Deus. Essa era a diferença. Um homem que confiava no Deus vivo a qual ele servia. Então não basta ser cristão, não basta ser crente, você precisa confiar para fazer a diferença, para enfrentar os gigantes e as dificuldades. Continuando aqui, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 26, ele disse isso, né? E aí no 28, o irmão dele, Eliabe, seu irmão mais velho, falou àqueles homens, e acendeu-se a ira de Eliabe contra o seu irmão Davi, e disse assim: por que tu descestes aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Aí Davi disse: o que é que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso? Irmãos, ainda tem aqueles da nossa própria casa, do nosso próprio meio, da nossa própria família, que querem nos desanimar. Que querem que a gente, retroceda. Estava ali Davi, querendo cumprir um propósito, um chamado, e aí o próprio irmão dele, movido por inveja, olhou para ele e disse: o que é que você vem fazer aqui? Por que tu não vai lá para as tuas ovelhas, que tu deixaste não sei nem aonde, aquelas poucas ovelhas que tu cuida? Eu estou entendendo o que é que você quer aqui. Vá embora, tipo assim, era o que ele estava dizendo. Vá embora daqui. O que é que você está querendo aqui? Aí Davi olhou. Aí Davi poderia, irmãos, como muitos de nós, ter se entristecido e ter voltado. Quantos de nós, na primeira afronta, a gente volta? Na primeira vez que dizem assim para nós: o que é que você quer? Desista, né? A primeira palavra, assim, quando a gente se propõe a fazer algo, quando a gente se propõe a ir diante, a enfrentar a dificuldade, aí vem alguém para nos desanimar. Às vezes alguém da nossa própria casa, do nosso próprio sangue, do nosso meio, da nossa igreja, usado pelo inimigo, vem nos desanimar. E a gente, muitas vezes, 90% retrocede. Infelizmente é a verdade. A gente recua. Qualquer palavra contrária, qualquer dificuldade que a gente vê, a gente tem uma tendência humana. Eu me incluo, irmãos. Eu não estou me excluindo, não, estou me incluindo. A gente tem uma tendência humana a retroceder com qualquer palavra desanimadora, qualquer estatística desaminadora. A gente tem a tendência de voltar atrás. Aí Davi olhou para ele e disse assim: pronto, e agora? Né, como diz o nordestino, agora eu vi. O que é que tem de mal? Davi dizendo: eu estou aqui cheio de boa vontade, eu vou enfrentar esse gigante e você vem dizer para mim que não? Pois eu vou. Eu acho lindo, irmão, esse pequenininho, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio
cheio de confiança no Deus a quem ele servia. E às vezes, quando eu olho para Davi, eu tenho vergonha da cristã que eu sou. Você sabia? Vocês sabiam que às vezes eu me envergonho do cristianismo que eu tenho vivido? Que eu poderia viver muito mais, alcançar mais coisas de Deus, porque às vezes eu limito o tamanho do Deus a quem eu sirvo, ou porque na primeira afronta eu quero voltar e parar e dizer eu não vou. Davi vai, fala, e as pessoas correm para dizer a Saul. Saul, manda chamar esse Davi aqui. Manda chamar esse Davi. Aí Davi vai. Aí Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, desse gigante. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Meus irmãos, ele não disse assim, o teu povo, nós vamos pelejar. Ele disse o teu servo. Ele usou unicamente a palavra ele. Ele não incluiu mais ninguém. Era arrochado Davi. Porque ele diz assim, eu vou com o teu exército. Não, ele disse, eu vou pelejar contra o teu filisteu. O teu servo vai. Não desfaleça o coração de ninguém. Não se preocupe. Ele estava dizendo, olha, não vão se entristecer. Porque eu vou pelejar contra ele. Irmãos, isso é muita confiança. Sozinho ele dizer, eu vou. Não se preocupe não. Não se entristeçam não, porque agora chegou Davi e eu vou enfrentar ele. E de onde vinha toda essa força de Davi? Dele mesmo? De Deus, irmãos. Acho que Davi, em seu coração, fazendo aqui uma alegoria bem longe, ele diz que ruja o leão, como nós cantamos aqui. Que ruja o leão, porque é com esse leão que eu vou. E a palavra de Deus disse, no versículo 36, assim feria o teu servo. Não, antes disso aqui, o rei Saul chegou para ele e disse, meu filho, como é que você vai enfrentar? Você não tem condições não. O próprio rei olhou para ele, você não tem condições não de enfrentar esse gigante sozinho. Aí ele olhou e disse, no verso 36, mas eu já matei um leão e um urso. Quando vieram pegar minhas ovelhas, eu matei o leão e matei o urso. Aí o rei disse, então vá. Ele tão lindo, gente. Ele diz assim, assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi estava indignado como o exército, o povo de Deus havia sido afrontado daquela forma. Estava sendo afrontado durante tantos dias daquela forma. E ele disse, eu matei um urso e matei um leão. E da mesmo jeito vai acontecer com esse filisteu. E disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. Sabe o que eu acho lindo? É que Davi, ele disse assim para o rei, quando o rei disse, você não tem condições de enfrentar esse gigante. Olha só para você, você não tem, meu filho, você não tem experiência, você não está acostumado a lutar. Aí ele disse, não, rei, eu já matei um leão, eu já matei um urso. O Deus que me livrou do leão e do urso é o Deus que vai me livrar desse filisteu. Ou seja, Davi trazendo à memória aquilo que dava esperança a ele. Nós temos a mania, irmãos, o povo de Deus tem uma mania de, quando a gente está diante de uma dificuldade, de um problema, a gente vê grande, intransponível, e a gente esquece de tantas coisas que o Senhor já fez por nós. A gente tem uma mania, a gente é fácil demais de esquecer quantos milagres o Senhor já fez na tua vida. Será que o Deus
que já operou na tua vida no passado não é capaz de resolver esse dilema hoje para você? Será que o Deus que já te livrou no passado não é capaz de te livrar agora? Só porque você está vendo um problema grande demais, intransponível demais, as circunstâncias aos nossos olhos impossíveis. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Pensa em tudo que Deus já fez e tem feito pelo seu povo há anos e anos e anos. Tudo que o Senhor já fez, por que esse Deus agora ele mudou? Ele agora é diferente? Ele não é capaz de derrotar o gigante da tua vida? Ele não é capaz de derrotar o grande gigante dessa nação? Será que Deus mudou? Ou será que fomos nós que nos acovardamos e colocamos a nossa fé no bolso? O Deus é o mesmo. O nosso Deus já fez coisas tremendas na minha e na tua vida, no meio do povo. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. O mesmo que derrotou o gigante Golias. No verso 40, diz assim: na verdade, o rei disse assim: vai embora. Vai, meu filho, você está dizendo que conseguiu? Vai-te embora agora. Arrumou todo Davi, preparou lá com aquela roupa de guerra que eles vestiam, aquele aparato todo de guerra, e disse: vai-te embora, né? Davi dizendo: eu espero que nesta noite eu possa dizer para vocês: vão embora, em nome de Jesus, vão na fé de vocês. Davi foi, né, tadinho, não tinha costume de usar aquela roupa, aquele aparato todo. Ele disse: não, eu vou tirar isso, eu não posso ir com isso, não estou acostumado, eu não vou com isso não. Tirou tudo, irmãos, né, tadinho, sem segurança nenhuma, tirou toda a roupa que estava e foi sem nada. Sabe por quê? A confiança dele era tão grande em Deus. Eu preciso dizer uma coisa para vocês nesta noite: Deus não precisa de artifícios humanos para ganhar uma guerra. Deus não precisa de nenhum artifício, nenhum material humano para ganhar guerra nenhuma. Deus precisa da minha e da tua fé. Tenha cuidado com as palavras quando você for guerrear. Tenha cuidado com o que você diz. Saiba se comportar, saiba dizer, seja educado, seja amoroso. Deus não precisa de agressões, não precisa de armas, nem de lanças. Ele não precisa do teu artifício humano para vencer uma guerra. Ele não precisa de nada disso, ele precisa da tua confiança nele, da tua fé nele. É o que ele precisa. Ele não precisa que você seja agressivo. Ele não precisa que você seja mal educado, intratante, intolerante. Ele só precisa que você tenha fé nele. Ele não precisa de artifícios humanos, mas ele precisa de um povo que proclame a palavra de Deus e que diga a verdade em amor. É o que ele precisa. Porque a peleja, ela é de Deus, não é dos homens. Eu quero ler para os irmãos aqui Salmo 108, verso 13, diz assim: em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Em Deus, é em Deus que faremos proezas. Não é nos homens, não é no que temos, não é na nossa armadura, não é na lança, é em Deus que faremos proezas, tá bom? Vamos ler também Romanos, capítulo 8, 31, diz bem assim, muito conhecida essa referência: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós?
Provérbios 21:31 diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Oh, aleluia! O cavalo, o homem se prepara todo para a batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. A peleja é de Deus, não é nossa, não é tua. Agora há uma diferença daquele que está ali batalhando, que confia, e do que está batalhando, que não confia. Veja o exército de Israel há 40 dias pelejando, o povo de Deus, e eles não conseguiram vitória, porque estavam confiando no seu próprio entendimento, como foi lido aqui no Provérbios, não foi? Capítulo 3. Confiando no seu próprio entendimento, não estavam confiando no Senhor. Precisamos aprender a confiar em Deus. É fácil? Não é. Mas precisamos aprender a confiar no Senhor, não no nosso entendimento, nem na nossa armadura, nem no nosso conhecimento, nem nas nossas amizades, nem no nosso dinheiro, nem na nossa casa, nem no nosso carro, nem nos nossos amigos, mas é confiando no Senhor. Não é no nosso próprio entendimento, no nosso próprio conhecimento. Vamos voltar aqui para Samuel 17, para a gente finalizar. Aí Davi foi, sem nada. A Bíblia diz que ele tirou aquilo de sobre si. No verso 40 diz: e tomou o seu cajado, olha aí o que ele botou, um cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro. 5 pedrinhas, irmão. Seixos de ribeiro, e pôs-lo no alforje do pastor, que trazia, a saber, o surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Irmão, se a gente for visualizar essa cena, dá vontade de rir. Sem armadura, pequenininho, né? Todo com cara de patricinho, Mauricinho, sei lá. Para enfrentar um gigante, um homem campeão, experiente, armado até os dentes. Só com 5 pedrinhas e uma funda, um alforje. Meus irmãos, isso é inacreditável. Sabe, não dá nem pra gente, eu não consigo visualizar a cena. E se a gente parar mesmo para pensar, gente, isso é possível. Mas ele foi, porque a confiança em Deus, nele, ele tinha Deus acima de tudo, irmãos. Ele confiava de todo o seu coração no Senhor. Ele estava indignado com aquelas afrontas que eram deferidas ali, dia e noite, contra o seu Deus. Ele se cansou dessas afrontas. E ele decidiu fazer alguma coisa. Sabe por quê? Eu quero dizer aos irmãos, não importa a posição que você ocupa. O que importa é o propósito para o qual você foi chamado. Você muitas vezes não ocupa a melhor posição. Davi, ele não era o que estava ali, dos irmãos dele, servindo diante do rei. Ele era o pastorzinho de ovelha, que ninguém via, que nem o seu próprio pai o reconhecia. Não importa a posição que eu e você ocupamos, o que importa é que nós cumpramos com o chamado a qual nós fomos chamados, com o propósito para o qual nós fomos chamados. Davi tinha um propósito de livrar a nação de Israel da mão daqueles inimigos. Ele tinha esse propósito e ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para a sua posição. Você já imaginou se Davi ficasse, eu sou capaz, eu confio em Deus, mas ninguém me convidou, né? A gente às vezes não faz isso. Eu posso, mas não fui convidada, não fui chamada, ninguém olha para mim, ninguém me reconheceu, né? A gente não tem isso, né? Coisa de crente menino, buchudo, pequeno, que chupa dedo. Vou logo dizer assim, cheio de frescura. Eu não vou porque eu não fui convidada, eu não fui chamada, ninguém me reconheceu. Meu querido e minha querida, se coloque na posição de combatente. Ajuste os seus lombos, deixe de meninice, se coloque na brecha e atenda ao propósito para o qual Deus lhe chamou na sua casa, no seu emprego, no seu ministério, na sua nação, na sua igreja. Deixe de meninice, de infantilidade. Pelo amor de Deus, Deus precisa de um povo maduro, que possa
possa atender o chamado, o propósito para o qual nós fomos chamados, irmãos. Davi foi do jeito que estava, ele tinha um coração disposto, ele foi cumprir o propósito dele. O irmão dele zombou dele: o que você faz aqui? Vai cuidar das suas ovelhas. Ele estava pouco preocupado se ninguém olhava para ele. Ele mesmo se ofereceu para ir. Quantas vezes a gente fica: eu preciso de um convite. Meu irmão, deixe disso, pelo amor de Deus. Se erga, se levante. Deus nos chamou para um propósito muito maior. Ele foi. O rei disse: vá, meu filho, que Deus seja contigo. Ele foi. Ele foi com o que ele estava. Pelo contrário, ele tirou tudo que ele tinha e foi só com 5 fundas. E o mais bonito é que quando ele chega lá, o gigante diz: quem é você para vir com paus e pedras para cima de mim? Já começa zombando, né? Olhou para o tamanho de Davi e disse: meu Deus, o que é isso? Ele pensou: vamos ver aqui o que é que diz a palavra de Deus. Versículo 45 diz assim: 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Olha, irmãos, que coisa linda. Deus não precisa de artifícios humanos para ganhar uma guerra. Deus precisa da tua fé. Ele disse para aquele gigante: olha, tu vem a mim aí com haste, com escudo, com lança, mas eu vou para ti em nome do Senhor dos Exércitos, aquele a quem tu tens afrontado aqui de dia e de noite. E Davi ainda foi mais atrevido, irmãos, que atrevimento lindo. Ele disse assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha a ousadia desse rapaz. Você precisa se levantar na tua casa com os teus familiares e dizer: hoje eu vou, o Senhor vai entregar você na minha mão. Você vai olhar para o teu inimigo e vai dizer: hoje o Senhor vai te entregar na minha mão. Essa é a atitude, irmão, do crente que confia no Senhor. E ele disse assim: e eu vou te ferir e tirar a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Toda nação saberá que há um Deus no Brasil. Você precisa se levantar. Irmãos, se nós ficarmos parados e sem fé, nada vai mudar. Aqueles homens, o povo de Deus, ia e vinha todos os dias e nada acontecia. Mas precisou apenas com 5 pedrinhas, cheio de fé e confiança, para dizer: é hoje que essa batalha tem fim. Porque ele confiava. Então não adianta a gente orar e clamar e fazer e dizer e não ter confiança. Vai pelejar e nada vai acontecer. Precisamos nos levantar cheios de fé, confiantes no Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E aí ele finaliza, a Bíblia diz, no verso 47, diz assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Lembram de Deuteronômio capítulo 20, versículo 4, lá no finalzinho que eu disse? Eu vou ler de novo para vocês.
E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com a espada, não é com artifícios humanos, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Eu vou voltar para a gente finalizar lá Deuteronômio, que fala das leis de guerra, porque muitas vezes nós estamos numa guerra. É uma guerra. E em guerra a gente não baixa a guarda. E em guerra a gente não pode baixar a cabeça. Não baixa a cabeça na sua casa, não. Não baixa a cabeça para o teu filho, não. Se é uma guerra, levante a cabeça. Diga para o inimigo: o Senhor já me deu nas tuas mãos. O Senhor já me deu nas minhas mãos, quer dizer, né? Deuteronômio 20, eu vou repetir para vocês, verso 4. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Para salvar-vos. O que é que o nosso Deus... Gente, eu li trouxe aqui essa palavra que aconteceu há muitos e muitos anos. Nós não estamos diante de um exército inimigo, não temos gigantes. Mas o que essa palavra diz, o principal é que nós servimos a um Deus que salva. Deus, Jesus é o nosso Salvador. Ele é quem guerreia por nós. Foi Ele quem morreu por nós para nos dar salvação. Deus é aquele que salva. É aquele que traz salvação para o seu povo. É aquele que traz salvação para a humanidade. É aquele que nos salvou. É aquele que deseja continuar salvando. Esse é o Deus a quem nós servimos, um Deus que nos livra, um Deus que cuida de nós, um Deus que está conosco em todo o tempo, mas um Deus que salva. Fique com essa palavra no seu coração, guarde ela. Deus é grande, Ele é aquele que salva. Ele é aquele que salva as nossas vidas. Ele é aquele que nos salva da iniquidade. Ele é aquele que nos salva do pecado. Ele é aquele que salva a nossa nação. Ele é aquele que salva a nossa família. É aquele que salva o nosso casamento. Deus é o Deus que salva. Oh, aleluia! Nós confiamos num Deus poderoso que ruja o leão. Será que podemos cantar essa música, Wendel? Eu quero orar com você. Eu quero que você se coloque de pé. Tem tempo, pastor, para a gente orar? Vamos orar. Apresente hoje. Coloque diante de Deus o gigante. Quem é este incircunciso para afrontar o povo de Deus? Quem é este incircunciso para afrontar a tua vida? Nós temos aqui um Deus que salva e que faz novo todas as coisas. Quem crê neste Deus? Vamos orar comigo nesta noite. Paizinho querido, nós te louvamos nesta noite, Pai. Nós te adoramos, ó Deus. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por ser um Deus tão grande e tão forte. Senhor, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pela salvação. Oh, aleluia.